O diagnóstico de infertilidade pode ser assustador e muitas vezes confundido. E ao consultar um especialista, o importante é que o casal saia da consulta com todas as dúvidas respondidas, tá? Por isso eu convidei o Dr. João Guilherme Grassi, que é especialista em reprodução assistida e é responsável técnico do Centro de Fertilidade Saab, aqui de Londrina. Doutor, tudo bem? Boa tarde, seja bem-vindo aqui ao Ver Mais. Oi, Fernanda, boa tarde, eu que agradeço, muito obrigado. Prazer te receber, viu? Doutor, quando que a mulher deve procurar a ajuda de um médico especialista em reprodução assistida? Fernanda, quando o casal sabe que tem alguma dificuldade, que já tem algum diagnóstico prévio, já tem histórico de cirurgia ginecológica ou de alguma alteração tubária, deve procurar imediatamente. A gente costuma dizer que a chance de gravidez no ciclo espontâneo é de 35%. Para casais sem dificuldade nenhuma, 30 a 35. Tá. Ao longo de 6 meses, metade dos casais vão ter engravidado. Ao longo de um ano, 80% desses casais. Então, para aqueles casais que não sabem ser portadores de nenhuma alteração, a gente costuma falar que o prazo é 1 ano tentando. Para aquelas mulheres abaixo de 35 anos. Tá. A gente reduz esse prazo para 6 meses para pacientes acima de 36 anos. Perfeito. O importante é não postergar demasiadamente. Entendi. E como que é feita a fertilização in vitro, doutor? Eu sei que você trouxe alguns vídeos para mostrar para a gente bem certinho, passo a passo, mas eu queria que você explicasse isso para a gente. Claro. Primeiro, a gente tem que entender como que é a fecundação normal. Tá. Como que acontece naturalmente a gravidez. Então, todo mês, a mulher ela libera um óvulo. Certo. E no momento que ela ovular, se no período fértil ela tiver uma relação sexual, os espermatozoides vão subir pelo útero, vão atravessar as trompas e vão fecundar esse óvulo. É isso que a gente está vendo aí, esse processo? Isso mesmo. O óvulo subindo. Isso mesmo, pelas trompas encontra os espermatozoides. O espermatozoide acaba fecundando esse óvulo, que forma um embrião, que vai ser então puxado pelas trompas, até chegar dentro do útero e implantado dentro do útero. Isso é um procedimento normal, é um processo natural que acontece com a mulher. Tá. Na fertilização in vitro, o que a gente faz é basicamente a mesma coisa, só que fora do corpo. Entendi. Então a gente vai estimular a ovulação dessa mulher, dessa paciente, para que ela produza mais do que um óvulo. E no momento certo a gente vai captar esses óvulos. Então fazer a punção, que é essa retirada que a gente está mostrando aí também. Através de um ultrassom a gente capta esses óvulos para tê-los fora do corpo. E isso precisa anestesia, alguma coisa para fazer? Sim, é uma sedação, um procedimento bastante simples, indolor, onde a paciente vai dormir e não vai sentir nada. Ah, é bem tranquilo. Não sente dores depois, nada disso? Um pequeno desconforto, mas nada significativo. Perfeito. E aí? Depois disso, o marido vai coletar o material dele e a gente vai fazer a fertilização in vitro fora do corpo. In vitro, no laboratório, que é essa imagem que a gente está mostrando. Entendi. Então, cada Isso óvulo... é uma imagem real, doutor? Real. Que legal. Isso é um óvulo que cada óvulo vai ser fertilizado com um espermatozoide. Eu costumo dizer para as minhas pacientes que a natureza é fantástica, né? Sua sabedoria. O tamanho do óvulo em comparação com o espermatozoide. Pois não é né? Mesmo? É uma diferença muito grande. Com certeza. Nesse momento, a gente fertiliza os óvulos e produz os embriões fora do corpo. Entendi. E logo após, a gente vai observar esses embriões evoluindo por 3 a 5 dias. E quando tivermos os embriões prontos, transferimos ao útero materno. É um procedimento também... Esse vídeo que a gente está vendo agora. Isso mesmo, é um procedimento tranquilo, que não gera nenhum desconforto, nenhuma dor. E nesse momento, através de um catéter bem fino, a gente vai devolver os embriões para o útero da futura mamãe. Certo. Esses hormônios todos usados na fertilização podem fazer mal, doutor? Hormônios são remédios. E como qualquer remédio, o excesso faz mal. Né? E além de fazer mal, não traz benefício. Então, o excesso desses hormônios faz mal, tem riscos e não traz nenhum benefício. Que riscos são esses? Quando o ovário funciona demais, funciona em excesso por esses hormônios, existe o risco de complicações como a síndrome do hiperestímulo ovariano, que pode ser bem grave, e inclusive complicações na gravidez. Então, o que é mais inteligente e mais interessante fazer? É ir ao contrário. Então, na medicina, muitas vezes, menos é mais. E nessa situação é isso mesmo. Então, quanto menos medicações a gente usa, mais natural vai ser esse ciclo, menos desconforto a paciente vai ter, menos inchaço, menores riscos, menores gastos
e as chances aumentam. Então a gente tem hoje em dia disponível para pacientes que vão fazer fertilização in vitro protocolos muito modernos de estimulação ovariana. Então é possível a gente trabalhar com uma fertilização in vitro simplificada, uma FIV simplificada, onde se usa muito menos medicamentos. Entendi. Inclusive, para algumas pacientes que são um pouquinho mais jovens, é possível a gente fazer uma fertilização in vitro natural, onde a gente que é isso? capta o óvulo do mês. Então, o paciente vai liberar, de um jeito ou de outro, um óvulo. Entendi. É possível a gente acompanhar a ovulação dessa paciente, captar esse único óvulo que ela vai liberar nesse mês e fazer uma fertilização in vitro com esse óvulo, também com excelentes chances de gravidez. E vale lembrar, o doutor falou de gastar menos, né? Vale lembrar que hoje em dia os tratamentos de fertilização não são um horror assim de caros como era antigamente, né, doutor? Justamente, a ciência evoluiu muito. Evoluindo muito, os meios de cultivo, os materiais de laboratório são muito mais disponíveis. E também a gente tem trabalhado cada vez mais para simplificar o tratamento, justamente para tornar mais acessível com essas simplificações e também com formas de trabalhar com pacientes com menor poder aquisitivo. Então, as clínicas hoje em dia têm programas de baixo custo, têm programas mais acessíveis para esses pacientes também. Doutor, e é comum vir gêmeos, não é? A gente ouve falar bastante, quem faz tratamento sempre vem gêmeos, trigêmeos, é comum mesmo? Sim, de uma maneira geral, a chance de termos gêmeos numa fertilização in vitro, ela gira em torno de 10%, 1 em cada 10. Tá. Essa chance era muito maior no passado, porque antigamente era possível transferir quantos embriões tivessem. Então, por exemplo, era possível transferir uma paciente de 34 anos, 6 embriões, 4 embriões. Hoje em dia já não. Hoje em dia qual que é o máximo? O máximo são 4, mas depende da idade. Então, Entendi. Por exemplo, uma paciente até 35 anos, a gente pode transferir até 2 embriões. Pacientes entre 36 e 39 anos, podemos transferir até 3 embriões. Entendi. Para pacientes com 40 anos ou mais, até 4 embriões. Claro que a gente sempre respeita a vontade da paciente. Se, por exemplo, o paciente falar, eu posso transferir 4, mas eu quero 2, eu quero 1, a gente respeita essa vontade. Tá. É possível, inclusive, fazer ciclos de estímulo, congelar todos esses embriões e transferir 1 por mês, tentando fazer a gravidez, tentando obter a gravidez. Dessa forma, a chance de gemelaridade também diminui bastante. A nossa meta sempre é um bebê saudável. A gemelaridade ela pode trazer alguns riscos algumas vezes. Entendi. E dá para congelar os óvulos, doutor? Sim, é possível. A ciência reprodutiva avançou muito nos últimos 10 anos. Temos técnicas bastante efetivas, bastante resolutivas para congelamento de óvulos. Os principais casos onde se indica o congelamento de óvulo são pacientes com câncer. Então, pacientes jovens que tiveram diagnóstico de câncer e que precisam passar por tratamentos que são potencialmente esterilizantes. Entendi. Essas pacientes vão fazer um tratamento, vão congelar os óvulos para poder engravidar mais tarde. Também existe a possibilidade de pacientes que querem postergar a gravidez, que não têm câncer e querem postergar o congelamento social. Tá. Então são aquelas pacientes que ainda não têm planos de gravidez, querem congelar seus óvulos para uma gravidez futura. Os resultados são melhores se congelados antes dos 35 anos. Claro que a gente não contraindica para pacientes com um pouco mais de idade, só que aí são necessários um pouco mais de óvulos para manter as chances boas. Perfeito. Doutor, a gente está recebendo um monte de dúvidas aqui. Fica o convite para o doutor voltar e falar sobre esse assunto mais um pouquinho, pode ser? Claro, Fernanda. É uma honra estar aqui com você e uma honra estar aqui com as suas telespectadoras. Muito obrigada, viu? Doutor João Guilherme aqui com a gente hoje. Obrigada mesmo, doutor. Muito obrigado. Uma ótima tarde para vocês. Obrigada igualmente.